uma palavrinha com o senhor. Eu falei, não, depois a gente conversa. Eu falei, é o Divaldo que vai pregar. Mas aconteceu um imprevisto ali, que chamaram ele para fazer uma libertação ali, em nome de Jesus, e orar para uma pessoa que está endemoniada lá. Né? Pelo menos foi isso que eu recebi a informação, mas Deus que abençoe. Então, eu quero trazer uma palavra para os irmãos aqui, nessa manhã, que eu estava pensando em trazer à noite também, se Deus permitir, a gente vai falar. Então, vou falar uma palavra para os irmãos, uma palavra muito para a nossa igreja, no sentido ministério ID, e você também que está conosco aqui hoje, está nos assistindo aí, vai ter a oportunidade de ouvir algumas coisas aqui, assim, que talvez você fique até um pouco assustado, não sei como que você vai receber, espero que, e tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer uma grande obra, amém, aleluia? Quero falar com os irmãos um assunto assim, meio delicado de falar, mas eu vou falar, porque isso está no nosso coração já, e eu acho que carece uma fala para os irmãos, amém, queridos irmãos? Então nós vamos começar aqui, em Deuteronômio, capítulo 29 de Deuteronômio, quero que você abra comigo lá. Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29, lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 29, verso 29. Está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vou repetir, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, possa fazer uma grande obra em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Maravilha. Pode se sentar. Meus queridos, por esses 3 meses, nós temos visto algumas coisas acontecer. Né? Na verdade, faz 1 ano e pouco acontecendo no Brasil, né, com essa questão da pandemia, de morrendo gente daqui, morrendo gente dali. Até que também chegou até nós aqui, dentro da igreja. Né? Irmãos queridos nossos aqui dentro da igreja, né? Tivemos vários casos de coronavírus, vários casos em Itajubá. Então nós, por exemplo, tivemos aqui o irmão Dimas, que os irmãos não lembram muito, vinha aqui de vez em quando, o irmão Dimas, com alguma complicação que ele já tinha, morreu. Tivemos também, né, pessoas que foram curadas, né? Tivemos pessoas que foram curadas, pessoas de idade que foram curadas, que saíram do hospital. Tivemos nosso irmão Marcelo, novo, com 40 e poucos anos, irmãos. Rapaz aqui que é no maior vigor aqui no nosso meio aqui, que de repente ficou, né, pegou o coronavírus, né, a esposa dele está aqui também, o filho dele está ali. E os irmãos sabem, foi um choque para nós, de repente, ele foi para o hospital, foi para a UTI, e daqui a pouco, sem mais nem menos, eu no meu caso, eu estou lá em casa, lá, 3 horas da manhã, o telefone toca, olha, Fernanda, a Teca falou, a Fernanda chamando o senhor lá que o Marcelo morreu. Eu falei, rapaz, está de brincadeira comigo um negócio desse? Que é isso? Eu fiquei deitado assim, meio paralisado, meio em choque. Eu falei, rapaz do céu, que isso? Que coisa terrível. Não é possível que aconteceu isso? Não é possível, Marcelo, foi uma coisa assim, foi uma coisa que pegou todo mundo, irmãos, não tem comentário, sem comentário. Até hoje, né? Então, aí nós saímos ali, acompanhamos a Fernanda, fomos para o hospital, né? Foi terrível, assim, foi muito difícil.
Nossa, irmãos, foi difícil. Eu junto com ela ali, subi aquela rampa, né? Primeiro a médica veio, queria falar com ela, ela chamou eu junto, a médica veio e falou, olha, explicou lá tudo. E aí dá aquele negócio, irmão, que você está assim, de repente vem lá de dentro aquele choro que bate assim, que você não consegue segurar o choro. Quando você perde um ente querido, por mais forte que você seja, você não tem condição. Não tem jeito, irmão. Você vai me desculpar, você pode ser firme, pode ser o que for. A hora que a Fernanda estava ali junto com a médica, assim, a médica falou, parecia que a gente estava, será que isso é verdade? Não é possível. Aí a Fernanda saiu, eu saí junto com ela. Daqui a pouco a Fernanda entrou num choro também ali. Aí nós firmamos, vamos ter que subir a rampa, vamos ter que ir lá na UTI para ver o corpo, para reconhecer o corpo do marido dela. E nós subimos a rampa, colocamos máscara, colocamos tudo. Chega lá no corpo, Marcelo ali, rapaz. Eu falei, não é possível um negócio desse. Marcelo ali, parado. Eu falei, rapaz do céu. A Fernanda, né? Só Deus para dar graça para ela, para o Mateus. Então foi muito difícil. Está sendo difícil, mas foi muito difícil. Está sendo muito difícil. E aí o que acontece? Aí você vê, por exemplo, a esposa do pastor César, a Nilza, também pegou o coronavírus. Pegou o coronavírus. O pastor César pegou o coronavírus, o pastor César recuperou mesmo ali. Ela pegou junto com ele, ela foi hospitalizada e foi indo, e a gente acompanhando, que ela ficou ruim, ficou mal, foi entubada. Aí veio, né, durante um mês ali, não, ela melhorou. E vinha as notícias sempre positivas, melhorando. O médico falava lá, está melhorando não sei o quê, pulsação, saturação, e melhorando uma coisa, todo mundo na expectativa. Aí chegou esses dias atrás, aí na noite, assim, 9 horas da noite, o pastor César colocou lá um vídeo agradecendo aos irmãos, 9 horas da noite, eu tenho aqui, agradecendo que ela estava recuperando, que estava jóia, que estava não sei o quê, feliz ali assim. 9 horas da noite, quando foi de madrugada, a mulher morreu. A esposa do pastor César. Que foi uma coisa também na igreja lá, não, só misericórdia de Deus, foi faz uma semana isso. Quer dizer, há uns dias antes também já tinha morrido a esposa do pastor Marcelino, a Ineida. A Ineida foi hospitalizada, boa lá, assim, não estava normal, de repente aconteceu. Nossa, a Ineida morreu também, foi uma coisa terrível, meu Deus do céu. Até hoje o pessoal está assustado, não é possível, a Ineida morreu, porque a Ineida estava mais perto da gente. A igreja do pastor Marcelino é de frente para a minha casa. Então, eu fiquei na igreja dele um tempão, então uma amizade muito grande também. Aí você vê, você vai entender o que eu estou querendo falar com vocês nessa manhã aqui. Já que você vai entender. Isso tudo que eu estou falando, você já sabe, mas calma que você vai. Nem que a gente atrasa um pouquinho, 10 minutinhos ali, passar 10 minutinhos das 11 horas, os irmãos têm um pouquinho de paciência, amém, irmãos? Porque a gente tem que tratar um assunto aqui com os irmãos. Então, o que acontece? Aí, de repente, o Herbert ficou com coronavírus, pegou coronavírus. O André, que estava aqui conosco, pegou coronavírus. O André em casa, ficou bem. A mulher do André pegou, também ficou bem em casa, não foi nem internado. Mas já faz uns 15 dias que eles não vêm na igreja. Já mandaram o recado, está tudo bem. Medicado em casa lá, né, pelos médicos direitinho, está em casa. O Herbert pegou, a Valéria, ficou bem. A Valéria passou lá na casa dela, resolveu lá. O Herbert pegou o coronavírus, está aqui também, a Tabata pegou também, o marido dela pegou, tudo em casa. Né? E outros irmãos aqui também que eu sei que pegaram. Quem aqui que pegou o coronavírus? Aí, está aí os irmãos, olha que mãos levantadas. Levanta a mão de novo, irmão, só para a turma. Para ficar tranquilo, que ninguém vai ficar longe de você, não. Já foi curado, amém. Já está abençoado aí, em nome de Jesus. Vamos marcar o irmão, já saber direitinho. Tem que rir um pouquinho para descontrair também, né, irmão? A vida nossa tem que tocar o barco, né? Vai fazer o quê? Vamos lá. O Herbert pega o coronavírus, e o Herbert na casa dele, pastor, não, eu peguei o coronavírus, porque o Herbert aqui, chegado meu, aqui direto aqui com a gente. Então eu peguei o coronavírus, estou bem, para ficar tranquilo, estou aqui em casa, desse jeito comigo. Eu falei, não, maravilha, Herbert, glória a Deus. Aí quando chegou no outro dia, o Herbert, pastor, estou bem, estou sentindo um negócio aqui, mas para ficar tranquilo, estou bem. Aí quando foi mais tardezinho, um pouquinho, o Herbert, pastor, é o seguinte, tem que chamar o SAMU, não estou dando conta.
falei assim, nossa, o louco, em 2, 3 dias, assim, eu estava aqui em cima, que eu vi quando o SAMU passou, eu falei assim, nossa, pai do céu. Aí o Herbert foi para o hospital. Foi para o hospital, ali no pré, né, antes de entrar na UTI, lá na pré-sala, lá, no pré-cuidado. E ali a gente foi acompanhando ele 1, 2, 3 dias. Ele melhorando, piorando. Daqui a pouco o Herbert para a UTI. Eu falei, rapaz do céu. Agora, aí trocou a máscara, daqui a pouco eu falei, vai ser entubado agora. Porque, né, vai ser entubado. O Herbert ruim. Aí, de repente, o Herbert conseguiu dar a volta. E foi melhorando, foi para o quarto. Teve alta e está em casa. Então, amém, glória a Deus. Mas ainda não comecei a pregar, não. Fala para o seu irmão, o pastor não pregou, não. Está só contando os casos. O pastor não está pregando. Por isso que eu estou falando para você que vai demorar um pouquinho hoje. Você tem paciência hoje. Franguinho espera, sei lá, hoje. Porque a gente, 11 horas a gente gosta de acabar, mas hoje eu acho que vai levar uns 10 minutinhos a mais aí. Irmãos, o Herbert foi para casa. Mas antes dele ir para casa, eu não estava, que eu estava lá na casa de recuperação, no dia que ele saiu. A Patrícia, os irmãos, a Débora, minha filha, foram lá, o Edivaldo, foram no hospital, porque ele ia sair do hospital. Então eles foram lá com um cartazinho, né? Seja bem-vindo, Deus é fiel, não sei o quê, agradecendo a Deus pela saída dele, que é natural. Felicidade. Né? Glória a Deus. Pra você ter uma ideia, tem irmão aqui, ó. Tem irmão aqui, eu vou citar o nome do irmão aqui, irmão Kleber, irmão, não pode ficar bravo comigo depois, o Kleber tem amizade com ele. O irmão Kleber ficou assustado com o negócio do Herbert aí. Porque todo mundo ficou. Nós já estamos paralisados com o negócio do Marcelo, está até hoje assim, engasgado na nossa garganta. Imagina bem a Fernanda. A Fernanda está assim, está só misericórdia de Deus. Então, por isso que eu estou trazendo essa palavra para vocês, nesta manhã. Para Deus fortalecer nós e continuar firme. Para a gente não recuar, porque não é brincadeira. É muito sério. Então, o que acontece? A Débora falou para mim assim, pai, nós estávamos lá na porta do hospital e o pessoal, né, o Herbert saindo assim alegre, nós alegres também, porque o Herbert está saindo do hospital, conseguiu vencer. A Débora falou assim, pai, eu vi o videozinho e falei assim, achei engraçado, a Débora ficou meio. Não foi aquela. É claro também que a gente não vai, Herbert, ninguém vai fazer isso. Mas a gente vai ficar, glória a Deus, maravilha. Pelo menos um meio termo, você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? É um meio termo, a gente não vai lá, não. Mas a Débora, estou falando da Débora, né? Mas estava muito paradinho assim, né? O Herbert veio assim, foi um cumprimentozinho assim, falei, nossa, mas está muito frio, está tão frio. Eu vi pelo vídeo, né? Eu nem perguntei nada, mas a Débora falou assim, pai, nós ficamos lá, né? O Herbert saiu, a gente estava alegre e tudo. Mas a gente estava ali alegre com o Herbert saindo, mas nós olhamos do lado, uma outra família chorando porque perdeu um ente querido por coronavírus. Nós ficamos sem jeito. Como é que nós vamos falar que Deus é fiel, que isso, aquilo, se para nós aconteceu isso, mas para o outro não aconteceu? Então, ela me falou, nós ficamos sem jeito ali, não, na porta do hospital, alegre aqui para um lado e outra família chorando do outro lado. Por isso que nós ficamos daquele jeito. Eu falei, nossa, fiquei pensando, nossa, é verdade, como é que vai ficar alegre? 100% manifestar ali se o outro. Então, irmãos, aí, o que acontece? Né? O que eu quero falar com os irmãos agora, que eu quero pregar para os irmãos aqui, para trazer para os irmãos? Mas como é que o Herbert viveu e o Marcelo morreu? Ficou uma indagação, um ponto de interrogação. Eu sei que alguns irmãos aí falam, pastor, isso aí já tirou de letra, resolveu, você está resolvido aí. Mas muita gente não está resolvido, não. Tem muita gente assim, não, porque não estou entendendo mais nada. Como é que o Herbert conseguiu e o Marcelo não? Como é que será que faltou oração? Uma oração. Se faltou oração, Marcelino ora o dia inteiro. A mulher dele morreu. Mas então não vale orar? Calma aí. O pastor César orou, a mulher morreu. Nós oramos pelo Marcelo morreu. Oramos pelo Herbert, o Herbert viveu. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu Deus? Então vamos lá, irmãos. Amém? Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. Bendito seja o nome. Assim também, outros casos por aí que você conhece. Morreu o fulano lá, mas não morreu a fulana lá. A fulana foi entubada, saiu, o outro nem entubado foi, morreu em casa mesmo. Tem umas coisas esquisitas por aí também. É verdade ou não é? Tem umas coisas esquisitas aí.
Então, meu querido, primeira coisa que eu quero falar para você aqui, né, além de tudo que eu já falei, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente pensa. Por que que não sai? Existem alguns mistérios na nossa vida. Na vida. Existem alguns mistérios. Eu acabei de ler para você aqui. O próprio Moisés está falando assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O próprio Moisés está falando aqui. Ele está falando para o povo. E Moisés, olha aqui, Moisés teve contato com Deus. Claro que não Deus em glória. Moisés ficou 2 vezes 40 dias no monte e que falou com Deus. Quando uma vez Deus apareceu no monte lá, Deus falou, chama o povo. Deus falou, eu quero falar com o povo. Deus queria falar com todo mundo. Mas Deus falou para Moisés, fala para o povo ficar 3 dias em santificação, que eu quero falar com eles. Deus queria falar com todo mundo. Ele ia aparecer no monte, lá ia falar com todo mundo. Só que a hora que o povo se preparou, irmãos. E Deus falou, mas ninguém chegue perto do monte, ninguém toca no monte, senão morre. O povo ficou de longe. E de repente começou então os relâmpagos, o fogo, as nuvens, cercou o monte começou a tremer. O monte começou a tremer. Aí quando Deus foi começar a falar, o povo falou assim, Moisés, não, nós não queremos escutar Deus, não. Pelo amor de Deus, que coisa, que isso? Moisés, fale Deus com você e você fala com a gente. Por que não dá? Porque saiu relâmpago, fogo e Deus falou. Aí então Moisés falou com Deus. Deus falou com Moisés. Amém? Aleluia? Você tem ideia, o povo. Se eu tivesse lá, não foi se tivesse uma meia dúzia, não, Moisés, ei, vocês estão falando aí que nós queremos escutar a voz de Deus, sim, nós vamos lá. Ninguém falou isso. Todos foram unânimes em dizer, Moisés, fale Deus com você. E você fala com a gente. Ninguém falou, eu subo lá, eu falo com Deus. Não, ninguém teve essa coragem, irmão. Por quê? Um ponto de interrogação, é um mistério. Você não eu queria ver Deus, eu queria falar com Deus. O povo estava lá, por que não falaram? Não, mas o que será? Então há coisas que a gente não entende, irmãos. Tem coisas que a gente não entende. Mas Moisés subiu. Sabe o que a Bíblia fala? Olha aqui para você ver, ó. Você pensa que Moisés subiu, chegou lá e Deus falou assim, ei Moisés, como é que tá? Tudo bem? Vamos lá. Não, Moisés subiu no monte 6 dias. Deus não falou com Moisés. Densas nuvens, relâmpagos. Durante 6 dias. Sabe o que é 6 dias, irmão? É pegar hoje aqui, só sábado que vem. Moisés está no monte, no meio de densas trevas, nuvens e tal. Depois do 6º dia, no 7º dia, Deus começou a falar. Por que esperar tanto isso? Sei lá. Eu vou entender agora? Não sei, é um mistério. Por que subiu lá? Deus? Moisés, é o seguinte, ó, vamos resolver o negócio. Não. E Moisés ficou 40 dias no monte. Então, esse Deuteronômio 29 aqui, Moisés está no final de vida. Depois que ele desceu do monte, falou com o povo, explicou para o povo as leis e tal. E aí Moisés andou 40 anos pelo deserto com o povo, andou 40 anos pelo deserto com o povo. Quando terminou os 40 anos de deserto, Moisés vai morrer. Olha que coisa, Deus avisou Moisés, você vai morrer. Sobe no monte, prepara, põe outro no teu lugar que você vai morrer. Antes de Moisés morrer, ele chamou o povo e falou, o Deuteronômio é isso, o Deuteronômio inteirinho é Moisés trazendo a sua última palavra para o povo, antes de morrer. O livro do Deuteronômio inteiro. É Moisés explicando para o povo, todas as coisas, mostrando algumas coisas que Deus falou, que Deus não falou e tal, explicando para o povo porque ele vai morrer. Sabe aquela coisa? Você já escutou isso aqui, ó? O homem lá vai estar morrendo, lá mandou chamar a família. Quem já escutou alguma coisa? Mandou chamar a família. Então, por que mandou chamar a família? Porque quem está morrendo, ele vai dar umas orientações que são importantíssimas e depois vai morrer. Quantos casos? Não, mandou reunir a família, mandou chamar a família. Então, o que aconteceu? Moisés, antes de morrer, reuniu a família, quer dizer, o povão inteiro, e vai dar as instruções para ele. E Moisés fala várias coisas, fala das leis, fala disso, fala daquilo. E quando chega no verso 29, Deuteronômio 29, Moisés falou assim, olha gente, ó, as coisas que estiverem encobertas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós, e Deus revelou. O que Deus revelou é o que está escrito. Está escrito, então, ó, para que vocês cumpram as palavras desta lei. Então tem coisa que está revelada, está escrito. Está escrito. E tem coisa que não está revelado ainda. Não está revelado, então pertence ao Senhor. É isso que Moisés está falando para o povo.
Tem coisas que vocês vão entender porque está escrito, por Deus falou, vocês vão entender, mas tem coisas que vocês não vão entender porque não está escrito e pertence ao Senhor. Amém, aleluia? Então o que acontece, irmãos? Olha lá, número 1, existe pergunta na nossa vida que nós nunca poderemos responder. Põe isso na sua cabeça. Existe perguntas na nossa vida que nós nunca poderemos responder aqui em vida. Você nunca vai conseguir responder. Não adianta querer inventar, não tem resposta. Calma. Segundo, existe coisas na vida que nós não conseguimos explicar, que é quase igual a mesmo. Existe coisas que nós não conseguimos explicar. Não consegue explicar, irmão. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Como que pode? Nosso corpo tem trilhões de células. As células, só no microscópio que você vê a célula. Só no microscópio que você vê a célula. O núcleo de uma célula contém a carga genética nossa. O núcleo de uma célula. Nosso corpo tem trilhões de células. O núcleo de uma célula, deixa eu pegar aqui o microfone aqui. O núcleo de uma célula, Chico, segura aí, fica de pé um pouquinho, faz favor. O núcleo de uma célula contém informações aproximadamente que daria 2 metros de comprimento linear, mais ou menos 2 metros. Olha aqui, da onde eu estou aqui até nele lá. Mais ou menos 2 metros. O núcleo de uma célula contém informações genéticas que dá mais ou menos daqui até lá, de informação. E tudo isso está, não vou dobrar o fio aqui porque senão vai estragar. Tudo isso está entrelaçado. Pode pôr cá. Tudo isso está entrelaçado dentro do núcleo de uma célula que não é visível aos nossos olhos. E tem trilhões dessa. Como que pode quase 2 metros de informação entrelaçado dentro do núcleo de uma célula, sendo que o corpo humano tem trilhões de células? Como que eu vou explicar isso? O que o Salmo 139 fala? Que o Senhor entreteceu nós no ventre da nossa mãe. Como que eu vou explicar um negócio desse? Como é que você põe um negócio desse dentro do núcleo de uma célula? Sem explicação. Isso pertence ao Senhor. Não pertence a nós, pertence ao Senhor. Como que pode você começar a coxar aqui, vira um pacote desse tamanho, como é que vai, não cabe nem na batata da perna uma. E Deus colocou tudo no núcleo de uma célula. Como é que vai explicar? A ciência fica assim, de queixo caído. Então tem coisas que a gente nunca vai explicar. Existem coisas na vida que nós não podemos mudar. E nunca poderemos mudar. Existem coisas na vida que a gente não pode mudar. Não tem como mudar. É daquele jeito e acabou. Não muda. Não muda. Existem coisas na vida que nós não temos controle sobre elas. Existe coisa na vida, irmão, que você não tem controle sobre elas. Acabou, não tem controle. Não tem controle sobre ela. O médico tenta controlar para a pessoa não morrer, mas ele não chega numa hora que ele fala, não deu. Não tem controle. A mão Márcia aqui, olha o Marcinho, levanta, fazem com a mão, Márcia. O Márcio estava contando um negócio para mim ali, que uma hora ele chamou o pastor, 2 minutinhos antes de começar o culto. Eu tive um tipo de um AVC no olho. Estava contando para mim agora há pouco ali. Meu olho ficou assim, ainda está meio embaçado, estou recuperando. E esses dias atrás, aí, menos de uma semana atrás aí, eu estava deitado, a morte, parece que eu estava morrendo, parece que eu ia morrer. Eu senti que eu ia morrer. Estava contando para mim agora ali. E que uma voz falou para ele, se você fechar o olho agora, você vai morrer, você não vai acordar mais não. Aí ele estava contando, que ele orou, falei, Senhor, tem misericórdia, deixa eu viver um pouquinho, eu quero viver um pouquinho. Aí ele falou assim, aí melhorou, está ali e tal. Foi no médico, antes o médico falou para ele, falou que o médico estava uma batedeira aqui, um negócio aqui, o médico falou, então, isso aí é porque dá um infarto no você. Isso aí é por causa disso, você está pronto para morrer mesmo. Então faça assim com a mão aí, Marcinho, faça assim com a mão aí, ó. Olha isso aí, 37 anos, né, Márcio? Olha isso aí. Vai entender um negócio desse, irmão? Como é que um rapaz desse com criança nova morre? Meu Deus do céu, você fica doido? Você fica... Então, existe coisa na vida que nós não temos controle. Aí estou lá, ele está lá, de repente começa a dar um AVC nele, era para dar no corpo.
O que ele pode fazer? Ele pode ter uma alimentação equilibrada, ele pode fazer exercício, ele pode tomar bastante água, ele pode fazer uma série de coisas que cabe a nós, mas tem coisa que um moço novo daquele lá, como é que faz? Então tem coisa na nossa vida que nós não temos controle. Existe coisa na vida que nós não podemos impedir. Tem coisa que a gente não pode impedir, irmão. Não tem como impedir, tem coisa que não dá. Vai acontecer, não tem como impedir aquilo. Mas a gente tem que estar preparado, ou se preparar, para passar por determinadas coisas. Isso é verdade. Jesus, por exemplo, quando ele foi passar pelo Getsemane, ele teve que passar pela cruz, teve que sofrer, ele falou assim, olha, seja feita a tua vontade. Então não tem como impedir aquilo, ele vai passar mesmo. Ele tentou falar para o pai, pai, eu não quero passar por isso, mas sofrimento terrível. Jesus falou, não quero passar por esse sofrimento. Jesus falou, não quero passar, mas não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, Jesus, você vai passar. Aí Jesus falou assim, então tá bom, dá força para mim. Então tem coisa, meu irmão, que nós não vamos poder impedir, a gente vai ter que ter força para aguentar e passar. Amém? Aleluia? Nós não vamos conseguir impedir. Olha, nós não conseguimos impedir a morte do Marcelo. Uai. Perguntasse para todo mundo, você quer que o Marcelo morra? Fala, claro que não, pelo amor de Deus. Nunca na vida, mas... Faltou só o Marcelino lá, com a Ineida lá, o pastor César lá, orou, irmão. A igreja inteira orando. Não, morreu. Existem coisas na vida, irmãos, que nós não somos os responsáveis. Não sou responsável, tem coisa... Olha, eu fiz o que pude, não deu. Eu não tenho esse poder sobre isso, para fazer ou não fazer, eu não tenho esse domínio sobre isso. Ah, sua filha, seu filho quer namorar, o fulano, você luta para não namorar. Sua filha quer casar, você luta, mas chega uma hora que você fala, então vai fazer o quê? Vai casar, porque você não segura ela. Você segura até um ponto, mas depois não segura mais. Existe coisa na vida que vai demorar. E mesmo assim, a gente vai superar ou não superar, depende de cada coisa. Existem perdas que são muito difíceis. Existe coisa que acontece na nossa vida que parece que é maior do que a gente. Né? Morreu a esposa, morreu o marido, por uma coisa que você perdeu o chão. Irmãos, olha para vocês verem. Como que é engraçado, né? Como que algumas coisas são assim engraçadas. Jacó, o poderoso Jacó, que lutou com o anjo de Deus ali, passou a noite em oração, lutou com o anjo de Deus. O anjo falou assim, a chegada à alva, eu preciso ir embora. O anjo, aí Jacó segurou nele e falou para ele assim, eu não te deixo isso se você não me abençoar. A noite inteira ali, irmão. Vai entender isso, é um mistério também, não dá para entender. O anjo tocou na coxa dele e apertou a coxa dele, deslocou a coxa. Não, a gente não consegue nem segurar na coxa da gente. Você não consegue nem pôr a mão na coxa. O anjo pegou na coxa, ele deu só uma travada nele, assim, o cara descontrolou e começou a andar manco. Mas você acha que o anjo não podia dar um sarrafão nele assim e falar assim, sai para lá, pai, porcaria. O quê? Que isso, irmão? Lá no Isaías 37, 38, um anjo do Senhor. Estavam os guerreiros em volta de Jerusalém, guerreiros que venceram várias batalhas, ninguém segurou eles, venceram várias pessoas por lá, tudo quanto é canto e tal. Aí venceram o Egito, e vieram, cercaram Jerusalém. Vai para você ver. Aí mandaram um recado para Ezequias, nós vamos entrar aí. Fala para Ezequias entregar logo, sem bagunça, sem nada, porque ninguém pode segurar nós. As nações que nós passamos, todas elas se entregaram, não conseguiram enfrentar nós vencemos todas. Aí foi o negócio, eles falaram assim, e quem é o Deus de Ezequias que vai poder fazer com que a gente não entre aí? E Ezequias era um homem de oração, fiel, foi lá, orou ao Senhor, e o profeta veio e falou para ele, fica tranquilo, manda um recado para Senaqueribe, fala para ele que ele não entra aqui, nem uma flecha ele atira nessa cidade, porque eu vou defender essa cidade. Aí a Bíblia fala que um anjo do Senhor passou de noite lá. Ninguém viu. No outro dia, 185 mil soldados caídos, mortos. O Ezequias nem abriu a porta, não deu uma flechada. Está escrito na Bíblia. Vai entender um negócio desse, irmão? Um anjo. Agora, Jacó está lutando com o anjo. Noite inteira lutando com o anjo. Você acha que o anjo está...
É uma figura de linguagem. É uma oração, um cara lutando para poder sair daquela situação que ele está, daquele desconforto que ele está. Ele está brigado com o irmão dele, faz 20 anos que está brigado. O irmão dele diz que vai matar ele, morre de medo do irmão dele. Ele não sabe o que fazer, está perturbado, está confuso. Então ele está a noite inteira em oração, lutando. A Bíblia fala lutando com o anjo, lutando talvez consigo mesmo, não sei. É um mistério aquele momento ali, aquela noite dele, é um mistério. Porque se a gente for falar literalmente que ele lutou com o anjo e prevaleceu, fica esquisito um negócio desse. Foi uma permissão de Deus. Quando o anjo vai sair, ele segurou no anjo: não te deixarei isso, não me abençoar. Que não deixarei isso? O anjo podia falar assim: que não deixa o quê, rapaz? Sai fora. Vou onde eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quiser. Aí o anjo falou assim: então tá bom. Como príncipe você lutou com Deus e você prevaleceu. Então seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Amém? Aleluia? Tipo assim, você agora, daqui para frente, sua história muda. Você agora é um campeão, um vencedor mais do que nunca. E Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus vai te abençoar. Então esse Jacó que eu estou falando para vocês, que mudou o nome para Israel e depois formou a nação de Israel, esse Jacó poderoso tem filhos, seus filhos crescem, ele ensina os filhos e tal. Esse Jacó que tem um contato com Deus, esse Jacó maravilhoso aí da Bíblia, esse Israel da Bíblia. Chega uma certa ocasião que ele tem 12 filhos e tem um filho chamado José. Os 11 filhos ficam com inveja de José, longe do pai, sem o pai saber, pega o menino e joga dentro de uma cisterna. Depois pega o menino e vende o menino para o Egito. E traz a capa do menino cheia de sangue e mente para o pai. Pai, o José morreu, um animal pegou ele e tal. E o pai não descobre que é uma mentira. E o pai fica mais de 20 anos convivendo com uma mentira, pensando que o menino estava morto. Como que Jacó, um homem que fala com Deus, não sabe que os filhos estão mentindo? Que o filho dele está vivo lá no Egito. Ele não sabia disso. Como que se explica isso? Então, tem coisa que pertence ao Senhor, não pertence a nós. Amém? Aleluia? Não pertence a nós. O homem ficou 22 anos sem saber que o filho estava vivo, ficou lá chorando as amarguras dele lá, triste porque o filho morreu, porque meu caçula morreu, e não sei o que, e o filho está vivo, e os irmãos sabiam, tudo ali junto com o pai, escondendo a mentira. Por isso que eu falo, se esconder a mentira de Jacó, não vai esconder do pastor? Só se o Espírito Santo revelar. Então tem gente na igreja que esconde mentira da gente, e a gente sabe que está mentindo, mas vai fazer o quê? Deixa para lá. Não tem como provar, então larga a mão. Vai dar conta com Deus depois. Não é verdade? Ficar agora, cada um tem a sua vida. Se está bom daquele jeito, na mentira, no pecado, na sujeira, está bom? Na hora que descobrir também vai dar uma zebra. Aí vai aguentar as consequências. Porque diante de Deus não fica nada oculto, né? Tudo é revelado. E o diabo sabe também. Então na hora que o diabo pegar e... Então vamos lá. O que acontece? O Jacó não sabe. Depois de 22 anos depois, mandaram avisos para ele, né? Os meninos foram lá para o Egito para buscar comida, porque tinha... E tal, e vem, o José está vivo, aí ele vai lá se encontrar com o José. Olha você ver, irmãos. Depois de 22 anos, ele poderia ter falado: Senhor, puxa vida, fiquei 22 anos pensando que ele estava morto. O Senhor não me falou nada. Não, negativo. Por isso que é muito importante agora, tudo que eu estou falando aqui é importante, né? Pela misericórdia de Deus, para a honra e glória dele. Mas eu vou falar uma frase aqui agora, que eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa frase agora. Talvez você vai entender, talvez não, mas eu acho que você vai entender, que é simples também. Aí, você tem fé? Tem. Você tem fé? Tem. Você tem fé? Tem. Olha, nós devemos tomar cuidado com a nossa fé. Por quê? Porque quando eu tenho fé, eu acho que as coisas devem acontecer daquele jeito. Mas e se eu tenho fé, eu digo que tenho fé e as coisas não acontecem daquele jeito? Como que fica? O pastor lá orou, a mulher morreu. O outro orou, a mulher morreu. Nós oramos, Marcelo morreu. Como que fica a nossa fé? Então, nós não tivemos fé para orar pelo Marcelo, para orar pela Nilza, para orar pela Ineida, para orar por outro. A nossa fé foi pouca. Esquisito. Nós oramos mais pelo Herbert do que pelo Marcelo. Esquisito. A Bíblia fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não precisa nem ser uma oração. Então você está vendo?
Como a gente fica assim, rapaz, espera aí então, mas como é que fica isso? Então, irmão, a nossa fé, ela não tem que ser naquilo que Deus pode ou não fazer. A nossa fé tem que ser em Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então a minha fé, Deus não fez, não sei o quê. Não. Então a minha fé está errada. A direção da minha fé e o conteúdo da minha fé está errado. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem coisas que não acontecem. Mas a minha fé nele permanece. Mas por que não aconteceu? Há coisas que são encobertas que pertencem ao Senhor. Não pertencem a nós. Nós oramos pelo Marcelo, o Marcelo morreu. Oramos pelo Epson, o Epson viveu. Não estou entendendo então, quer dizer que nós tivemos mais fé pelo Epson do que pelo Marcelo. Misericórdia. Tivemos no monte, tanto por um como por outro. O Kleber, você ficou tão assustado, tão no negócio você tem ideia, a nossa oração é desse jeito assim, irmão. Ó, o exemplo do Kleber. Não, com o Marcelo é a mesma coisa, mas exemplo do Kleber. O Kleber orou, falou para Deus assim, Senhor. Está aí o Kleber ali atrás, se ele... Senhor, é o seguinte, ó. Não é possível, o Epson morreu, tá doido? Pode levar eu no lugar dele. E o senhor pode levar eu. Estou aqui, pode me levar. Eu troco com ele. Você vê o nível de oração da turma que está chegada, tanto com o Marcelo, como a gente vai ficar falando, mas eu falei, vou falar que está no coração aqui. É desse tipo a oração, irmão? Não é possível. Não é possível um negócio desse. Você entendeu? Desse jeito que nós oramos, o Marcelino orou, o pastor César orou, nós oramos para o Marcelo, oramos pelo Epson, oramos. Todo mundo orou ali, não pode ter acontecido, não pode acontecer. Ele vai melhorar, vai sair. Fomos para o monte, fizemos oração. Então a nossa fé não pode estar nas coisas que ele pode ou não fazer. A nossa fé tem que estar nele. É ele que sabe. Eu não posso, ele não fez, agora eu perdi minha fé. Porque Deus, não. Eu vou ficar triste, vou chorar, vou ficar tal. Mas a minha fé nele permanece. Eu não posso tirar minha fé dele porque Marcelo morreu. Estou aborrecido, fiquei chateado. Fiquei doido da vida. Mas minha fé permanece nele ainda. Mas que fiquei chateado, eu até brinco com a Fernanda. Às vezes eu brinco com ela para ver se distrai um pouco, porque eu falo para ela, neguinho, nem o céu quis você, levar o Marcelo, porque não aguentou você também. Eu falo para ela, Deus fala assim, vou levar o Marcelo, que não está aguentando mais a menina lá. Aí Deus perguntou para o Marcelo, você quer agir? O Marcelo fala, não aguenta, mas leva eu depressa. Até brinco com ela. O Mateus vai se virar, e o Mateus dá um jeito aí, e depois nós encontramos aqui no céu, nós resolve aquilo, ele vai entender tudo depois. Agora ele não está entendendo, não, mas depois, Espírito Santo, o senhor consola eles lá, que eu quero estar com o senhor aqui, porque eu não aguento a minha neguinha lá. Às vezes eu brinco com ela assim, né? Então, meu querido, mas no fundo, a gente está lá dolorido, está lá curando as feridas ainda, tá. O dia que a Ineida morreu, por exemplo, a Teca chegou a notícia, porque o pastor Edinho, né? O pastor Edinho querido também, pastor Edinho, misericórdia. Com a mulher dele, a Daniela, só Deus para dar força para ela também. Só Deus para dar graça. Tem várias pessoas que morreram aí, que não dá para citar o nome, que é tanta gente que a gente fica até perdido. É verdade ou não é, irmão? Como que morreu gente? Pelo amor de Deus. Morreu muita gente. Morreu muita gente lá perto de casa. Perto da sua casa, talvez até algum familiar seu chegado aí. Nossa, muita gente morreu. Misericórdia. A gente fica assim, ó, sem chão, né? Então, não é brincadeira, irmãos, não é brincadeira. A gente fica numa situação, tem hora que você fala, rapaz, o que eu faço? O que eu não faço? Marcelino orou, pastor César, nós, a igreja. Não tem coisa que acontece que a gente fala, rapaz, não dá para entender. Então, meu querido, olha aí, ó, o Jacó, por exemplo, não sabia, 22 anos, não sabia. Mas ficou firme com Deus. Outra coisa, o Eliseu, olha aqui o Eliseu, por exemplo, ó, o Eliseu, profeta Eliseu. Irmão, o profeta Eliseu, irmão, misericórdia, o profeta Eliseu. Se você estudar a vida do profeta Eliseu,
Rapaz. Irmão, eu falei para você que o tempo é curto. Eu te falei, ó. Olha o profeta. Ó, como é que pode um homem desse, irmãos? Olha aqui, ó. Presta atenção para você ver. Vou contar pelo menos duas coisas dele, 2 ou 3. O rei da Síria vai fazer guerra contra Israel. Uma nação contra a outra. O rei da Síria armou seus exércitos e tal. Aí o profeta Eliseu chegou no rei de Israel e falou para ele assim: olha, não leva o exército para tal lado, nem para o outro lado, e não faça assim. Ah, por quê? Não, você tá tudo certo em fazer isso. Não, porque o rei da Síria armou emboscada para o senhor. Se o senhor for fazer do jeito que o senhor está pensando, o senhor vai perder a batalha. Aí o rei, então o rei desfez e não fazia aquilo que era para fazer normalmente, ele fazia do jeito que o profeta falava. Aí o rei da Síria, não deu certo. Isso aconteceu 1, 2, 3. Aí o rei da Síria lá na Síria reuniu seus generais e falou assim: gente, o que está acontecendo? Quem é que está traindo a gente aqui, contando as nossas estratégias secretas? Porque não pode, como que está acontecendo? Aí alguém falou assim: não, sabe o que acontece? É que lá em Israel, eles têm um homem de Deus, um profeta. E tudo que o Senhor fala aqui, escondidinho com os seus generais aqui, ele fica sabendo lá. Ué, como é que pode um negócio desse? Como que pode um negócio desse? Aí o chefe fala: então vamos mandar prender ele. Vamos lá. Eles foram lá e cercaram a cidade. O pessoal vazou da cidade, ficou só na casinha lá, o profeta Eliseu e o moço que trabalha com ele. O profeta Eliseu tranquilo, imagina aquilo na sua cabeça, o profeta Eliseu dentro da casa dele, fazendo um chazinho lá, fazendo uma broinha lá. O moço que trabalha com o profeta olhou pela janela, olhou para cá, que o povo cercou a cidade com arma, com flecha, com tudo. Aí o moço veio apavorado para Eliseu: Eliseu, profeta, cercaram a cidade, e vão prender o senhor, está cercado a nossa casa. E o profeta, imagina o profeta tomando um chazinho, comendo uma bolacha, olhando para ele: fica tranquilo, rapaz. Que isso? Não, fica tranquilo, fica em paz aí. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como assim? Só está nós 2? Sabe o que a Bíblia fala? Que Eliseu falou assim, fez uma oração e falou: Senhor, abre os olhos do moço para que o moço veja. E a Bíblia fala que o moço olhou assim e viu carruagens de fogo e cavalos de Deus assim. Olha. Aí o moço: nossa, que é isso? Então, irmão, tem coisa que ali mostrou para ele, mas nós não estou vendo nada, estou vendo malemar, um teto aqui. Você está vendo o que é isso? O que você está vendo aí? Mas tem anjo aqui pela fé, amém, aleluia? Mas não estou vendo. Aí sabe o que Eliseu fez? Eliseu saiu lá e falou para todos os soldados assim: ó, ei, vocês estão no lugar errado. Eliseu fez uma oração: Senhor, cega, dá uma cegueira em todo mundo ficou cego. Eliseu falou assim: dá uma mão para o outro aí, vou levar vocês no lugar certo. Aí levou ele, sabe aonde? Na presença do rei de Israel, o exército inteirinho. E falou para o rei de Israel aí, ó, o exército que queria destruir Israel. Aí, ó. O rei falou assim: nossa! Tipo assim, rapaz. Talvez olhou no Eliseu: rapaz. Ele é grande, ele é poderoso. Talvez até falado: ele é grande, ele é poderoso. Aí o rei falou: o que eu faço com eles? Eu mato? Não, vai matar não. Põe comida para eles, põe pão para eles e tal. Aí o Eliseu fez a oração, eles passaram a ver de novo, deu o pão, eles foram embora, e está escrito na Bíblia: a Síria nunca mais fez guerra com Israel. Sai fora, tem um Deus lá que é poderoso, tem um profeta lá. Então tá bom, olha agora o que esse profeta vai fazer, irmão. Esse profeta está passando numa cidade, sempre ele passa naquela cidade. Tem uma mulher lá que falou assim para o marido dela, assim, ó, olha o que ela falou para o marido dela: bem, eu vejo que esse homem que sempre passa nessa cidade é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho aqui, para quando ele passar na cidade, ele fica aqui. Ele e o moço dele fica aqui. Ah, então tá bom, fizeram o quarto e tal. Chamaram o moço, falaram: fizemos esse quarto para o senhor, não sei o quê, papá. Aí o profeta, quando passava naquela cidade, entrava no quarto e ficava lá. Olha agora o que eu quero dizer para você. O profeta virou para o moço e falou assim para o moço. Eu estou usando as minhas palavras, irmãos. Ele falou para o moço: o que a gente pode fazer por essa mulher? Tipo assim, eu quero abençoar a vida dela. O que ela precisa? O que ela precisa? Pensa bem
para você ver a coragem do profeta. Olha aqui, ó. O que ela quer? O que ela precisa? Sabe que tem limite nisso aqui? O que ela quer? O que ela precisa? Ele não está pondo limite, ele está falando o que você quiser. Aí o moço falou assim, não, ela está bem com os impostos dela, está bem com o rei, está bem aqui, está bem daqui. Aí o moço foi procurar saber e falou assim, nossa, ela não pode ter filhos. Ela não pode ter filhos, o problema dela, ela não pode ter filhos. Aí ele chamou ela e falou para ela assim, olha, você vai ter um filho no ano que vem. Recebe a vitória, recebe a bênção. Como é que, irmão, o que ela quisesse? O problema dela, que o que ela quisesse. O profeta falou, estou disposto. Mas não tem filho, então tá bom. A mulher falou assim, está brincadeira, não vai acontecer. Não, pô, a mulher ficou grávida e o menino nasceu. Olha o profeta, irmão. Não é para ficar assustado com um profeta desse? É ou não é, irmão? Não é para ficar assustado com um homem desse? Está doido, rapaz? Chegar aqui na igreja, Deus vai revelar. Você está em pecado, irmão. Não escondendo esse pecado, não. Ao que você levantar, e se você não confessar, você cai morto agora. E aí? Você entende o negócio? Sério? Mas Deus é misericordioso, está dando chance para você se arrepender aí, viu? Então o que acontece? Aí o menino cresce talvez ali por 8, 10 anos, 12 anos, mais ou menos assim, e está acontecendo as coisas. O menino foi ajudar o pai na roça, deu uma dor de cabeça no menino, talvez com 10, 12, 13 anos, uma dor de cabeça com 10 anos o menino, e o pai vendo o menino ali, e levou para a mãe, e o menino morreu. O menino morreu. Aí chegou lá, colocou o menino no quarto do homem de Deus. O homem de Deus, o Eliseu não estava lá, colocou o menino lá. E a mulher falou para os empregados dela, arruma uma jumenta para mim aí, os cavalos aí. Onde você vai? Eu vou atrás do homem de Deus. E ela falou assim, não vai reto, não para no meio do caminho, vamos embora. E foi, andou lá talvez um dia, 2 dias. Chegou até no monte onde estava o homem de Deus. E quando chegou no monte, ela estava chegando, o moço do profeta falou assim, a mulher lá e tal. Aí ela veio e caiu no pé dele e começou a chorar. Ficou ali no pé dele. Olha o que o profeta falou, irmão. Olha agora o que eu quero falar, você entenda nessa nossa frase aqui. Não dá, eu poderia continuar com a história aqui, mas não, senão a gente sai fora do assunto. O profeta falou assim para o moço assim, nossa, ela está amargurada de espírito, está chorosa, e o Senhor não me revelou. Tipo assim, eu não sei o que está acontecendo. Não sei. E o que era a situação? O menino tinha morrido. E o profeta falando assim, eu não sei. Deus não me revelou. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? Pertence ao Senhor as coisas. Não é o homem, irmão. Tem coisa grande que Deus pode usar um homem para fazer, mas tem coisa pequenininha que o homem também pode não saber. Não sei o que está acontecendo com ela. Não sei. Aí a mulher contou, não, meu filho morreu. Aí, resumindo aqui, foi lá, o menino levantou, maravilha, e o menino passou a viver, entregou o menino para ela. Aí ela falou assim, nossa, o Senhor é o homem de Deus mesmo. O menino ressuscitou. Amém, aleluia. O menino ressuscitou, para você ver, o cara tem poder de fazer o menino ressuscitar, tem poder de fazer um exército parar, tem poder de fazer uma oração para alguém enxergar o mundo espiritual, mas não sabe que morreu alguém na família de alguém, que está angustiada no pé dele. Você entende um negócio desse? Mistério. Tem coisa que é mistério de Deus, você não entende. Tá? Você quer ver outra coisa? Você quer ver outra coisa? Jó, por exemplo. Jó é um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, está escrito na Bíblia, um homem íntegro e reto. Um homem que anda na presença de Deus, um homem que faz oração pelos seus filhos todos os dias. E ele fala assim, estou orando pelos meus filhos, talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus, estou orando para Deus perdoar os meus filhos. Está orando. Sabe o que aconteceu? Ele não sabia, o diabo apresenta lá, na presença de Deus lá. E Deus falou, tem visto, por onde você vem? Ele falou, tem visto passeado pela terra. O diabo falou, e Deus falou, tem visto o meu servo Jó? Olha o que Deus falou, homem íntegro e reto, que se desvia do mal, como Jó não tem na terra. É o que o diabo falou assim, mas também o Senhor abençoa a vida dele? Sai um pouquinho e deixa eu tocar nele. Aí Deus falou assim, pode tocar nas coisas dele, mas nele não põe a mão. Não toca na vida dele. Irmão, olha bem, ó, Deus falou assim, não toca, pode tocar o que você quiser, mas nele não. O que o diabo fez? No mesmo dia, irmão, acabou com tudo, matou 10 filhos de Jó. 10 filhos de Jó. Morreram. Imagina a tristeza de um homem desse, de um crente desse.
Um crente que perdeu 10 filhos de uma hora para outra. Imagina, perdeu fazenda, perdeu camelo, perdeu tudo. Imagina a tristeza de um homem desse. Morreu os 10 filhos, o velório. Imagina o velório numa casa dessa, irmão. 10 filhos. É muita tristeza, irmão. A gente lê correndo, mas lê meditando, para você ver, é muita tristeza. 10 filhos. Um filho acaba com você. Um marido acaba com a sua vida. Uma mulher acaba com a sua vida. 10. Morreram os 10 filhos. Acabou com a fazenda, acabou com tudo. O homem dobra o joelho e fala: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fé em Deus, não nas coisas que Ele pode ou não fazer. Olha o que Ele falou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Eu não tinha, Ele que deu, então Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. É difícil de engolir isso, né, irmão? É difícil aceitar isso. O Senhor deu, o Senhor tomou. Você vê, o que eu quero falar para você é que Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Não lhe foi revelado. Ele não sabia de nada que estava acontecendo lá, e as coisas natural dando tudo errado. Desgraça de trás de desgraça, tristeza, enfermidade, porque depois ele ficou doente dos pés à cabeça. Está acontecendo só coisa ruim na vida do crente. Coisa ruim na vida do crente, do crente Jó. E ninguém explica para ele. E Deus não fala com ele. E os amigos que vêm ainda acusam ele ainda. Dificuldade para o crente Jó. Aí Deus depois fala com ele, e ele fala para Deus: eu pensei que eu conhecia o Senhor. Olha o que ele falou para Deus: eu pensei que eu conhecia o Senhor. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Olha bem o que Jó suportou, irmão. Para Deus, para sair da boca de Deus, assim, é um homem íntegro e reto. Deus é que falou, não foi o diabo que falou, foi Deus que falou. Ele passou pela análise de Deus. Deus falou: homem íntegro e reto, que se desvia do mal, como Jó não tem. Que é um crente igual o Jó, não tem, irmão. Perder 10 filhos, não blasfemar, não xingar, não falar. Depois ele falou algumas coisinhas lá que é natural do ser humano também. Desabafou um tanto lá também, porque ninguém é de ferro também. Mas aquela coisa que faz parte da nossa vida, o choro. Ah, por quê? Ah, não sei o quê. Jó fez isso também. Claro que ele fez. Humano. Mas ele disse: eu pensei que eu conhecia o Senhor. Então eu estou dizendo para você aqui, meu querido, nessa manhã aqui, que existe coisas que estão encobertas aos nossos olhos. Pertencem ao Senhor. Por mais que a gente... Jó falou: eu pensei que eu conhecia, mas... puxa vida. Eu não conheço o Senhor. Agora meus olhos te veem. E ele falou assim: eu me abomino no pó e na cinza, sou um miserável. Eu não sabia, Senhor. Tipo assim, nossa, que grandeza, que Deus, que isso, me perdoa. Me perdoa. Agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora eu entendo, Senhor. Que isso? Sabe o que Deus falou para Jó? Jó, seus amigos estão aí orando por você e você está doente. Fala o seguinte: eu não aceito a oração dos teus amigos. Você que está doente vai orar pelos teus amigos. Nunca viu um negócio desse? Imagina bem, você vai lá no hospital orar para alguém que está com coronavírus, que você vai lá, a pessoa fala: não, eu que vou orar para você, eu sei que está precisando. A pessoa está entubada, fala: você, Deus não aceita a sua oração, a minha ele aceita, a sua não. Jó orou pelos 3, o Senhor, quando Jó orava pelos 3, Deus mudou a história de Jó, a sorte de Jó. E Jó depois teve filhos novamente, teve o dobro de coisas que ele teve, e ainda viveu mais 140 anos. Jó glorificou ao Senhor. Lá no capítulo 5 de Tiago, olha o que está escrito no capítulo 5 de Tiago, abre comigo lá para você ver. Capítulo 5 de Tiago. Capítulo 5 de Tiago, está escrito assim, ó. Está escrito assim. Tiago 5, versículo 11. Está escrito assim. Como, Tiago 5, 11.
Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ó, bem-aventurado, feliz aquele que persevera. Ou vocês ouviram da paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aí você fala assim, tá, mas morreu 10 filhos então, irmão. Aconteceu outras bênçãos na vida dele, mas ele perdeu os 10 filhos. Como é que explica isso? Coisas que pertencem ao Senhor. Não pertencem a nós. Não tem explicação, não tem uma resposta 100%, não tem uma justificativa, mas morreu 10 filhos. São 10 pessoas que morreram. Poderia falar demais para vocês, não vou falar. Vamos aqui parar aí. Olha aqui, Jesus, quando Jesus vem, Jesus falou para os discípulos assim, olha o que Jesus falou para os discípulos, em João 16, 12, não precisa abrir. Ele falou para os discípulos assim, ó, olha irmãos, ó, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não vão entender, não podem suportar. Está vendo, irmão? Jesus falou, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não vão entender, vocês não vão suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai orientar vocês. Então, indo aqui para o nosso fechamento aqui, eu vou falar para os irmãos aqui, a morte. Por exemplo, sobre a morte, vamos lá, claro. O Marcelo morreu. Aí alguém chegou em mim e falou assim, chegou a hora dele. Eu falei assim, irmão, chegou a hora dele? Você acha isso, irmão? Eu acho. Então eu falei, então não vou nem discutir com você, porque tá bom para você, então. Tem coisa que a gente não questiona com algumas pessoas. Se tá bom para ela e não vai afetar nada, vamos confundir não, porque nem a gente tem a resposta direito. A gente está lutando para ter uma resposta ainda. Um irmão, com outro irmão que veio aqui essa semana ali, eu tive 5 minutos com ele, ele falou assim, não, pastor, porque fulano foi lá, não sei onde eu trabalho, lá e falou um negócio para mim que morreu não sei quem, que morreu, eu falei para assim, que chegou a hora dele, que chegou a hora dela, e o outro que viveu, que não chegou a hora dele. Aí eu falei, já que você está aqui, irmão, já que você já pode escutar, já era o outro irmão. Falei para ele assim, fala para mim de novo o que você falou. Ele falou assim, chegou a hora dele. Eu falei, chegou mesmo? Como é que você sabe? Não, porque chegou, não chegou? Chegou a hora dele, você morreu. Falei para ele, então tá, vamos falar nessa tese sua aí, chegou a hora dele, então tá bom. Falei para ele, morreu uma criança de 5 anos, chegou a hora dela? Ele falou assim, chegou. Eu falei, chegou a hora de a criança de 5 anos morrer? Falei para ele, morreu um rapazinho de 18 anos lá, chegou a hora dele? Ele falou assim, chegou. Eu falei, nossa. Aí eu falei para ele assim, a mulher estava casando lá, antes do casamento, morreu o marido dela, ela não pôde casar. Chegou a hora dele? Ele falou assim, chegou. Eu falei assim, falei para ele, então tá bom. Quem é que está determinando que chegou a hora de A, B, C? Imagina bem, falei para ele, imagina lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo com a canetinha na mão. Falei para ele assim, então tá. Aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles olham para a terra e falam assim, ó, aquele lá, 5 anos, tá bom, né? 5 anos. O outro, com 18 anos, no dia tal, tá bom? Tá bom. O outro, você acha que Deus fez isso? Ele ficou assim em mim, eu falei, mas para com isso, rapaz. Claro que não. Claro que não. Ele falou assim, mas não tem a hora, então Deus não sabe a hora. Eu falei, epa, saber a hora é uma coisa. Saber a hora que vai morrer, que Deus sabe a hora que a pessoa sabe a hora, não porque Deus quis que fosse aquela hora. Aí eu mesmo falei para ele assim, você deve estar pensando no Salmo 139, né? Que todos os dias nossos estão escritos no livro da vida. Ele falou assim, então, aí, ó, você acabou de falar. Eu falei, então tá bom. Você acha que eu estou falando? Não, você acha que o pastor vai falar um negócio? Aí tá, para com isso, velho. Falei para ele, então, tá bom, então vou explicar para você. Primeira coisa, existe pessoas, falei para ele assim, falei para ele, não tenho toda a explicação não, meu irmão. Falei para ele, eu não tenho toda, falei para ele, não tenho toda a explicação não, mas eu vou falar uma coisa. Falei para ele, existe pessoas sim que chegou a hora dela. Isso eu falei para ele, chegou a hora dela. Você quer um exemplo? Falei para ele, eu fui num velório esses dias atrás, a pessoa tinha quase 90 anos. No velório eu falei assim, irmão, chegou a hora dela. Eu falei no velório. Falei, então, irmão. A Bíblia fala, viver 70, 80 anos, que passar disso é enfado. Então, chegou a hora dela, tá bom, não tá? Falei para ela, tá bom, eu posso dizer que chegou a hora dela, quase 90 anos. Agora, irmão, eu falar que 16 anos, 17, sei lá, chegou a hora do fulano, eu falei para ele assim, ó, então presta bem atenção no que eu estou te falando. Algumas situações e algumas pessoas, eu posso dizer que chegou a hora dele. Falei para o meu irmão, posso sim, mas eu não posso aplicar isso para todos, irmãos.
Falei para ele, não posso. O senhor está querendo dizer então que o Marcelo não chegou a hora dele? Falei para ele, irmão, não sei, irmão. Eu não sei. Eu só posso dizer para você que você não pode ficar falando isso. E afirmando para todo mundo. E com todo mundo que morreu. Eu falei assim, então, ainda falei para ele assim, um avião que tem 300 pessoas, caiu, morreu todo mundo, chegou a hora de todo mundo, exatamente naquela hora. Ele ficou assim, nossa, eu falei, então, irmão. Falei, que maldade de Deus, né? O cara com 12 anos morreu, porque chegou a hora dele, 12 anos. Com 5 anos morreu, porque chegou a hora dele. Quem é que está falando que a hora que a pessoa tem que morrer é Deus? Eu falei, não. Aí falei para ele, vou começar a falar para você o seguinte, a morte não é de Deus. Eu falei para ele, não foi Deus que colocou a morte no mundo. Está escrito em Romanos 5, está escrito em 1 Coríntios 15. Romanos 5 está falando que o pecado entrou no mundo e a morte também entrou e a morte passou para todos os homens. Então, para começar, a morte não é de Deus, falei para ele. Só para começar. Para você ter ideia que quando a gente estiver com Deus no novos céus e nova terra, não tem morte. Não tem choro, não tem tristeza, não tem nada, então a morte. E outra, em 1 Coríntios 15 está escrito assim, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte é o inimigo de Deus, irmão. Falei para ele. Mas como é que você explica então que fulano morreu? Falei, então, aí já é uma coisa difícil de explicar, falei para ele, difícil de explicar. O pecado entrou no mundo, o mundo jaz no maligno, está debaixo de um poder maligno. Então tem coisas que eu não consigo explicar, falei para ele, eu não consigo explicar, eu tenho que saber que eu não vou explicar. Mas que eu tenho que confiar em Deus, é só isso. Eu tenho que acreditar que Deus está no comando, lá no controle. Há uma permissão de Deus, é diferente. Há uma permissão. Mas o Salmo 139, então, irmão, aí eu estou estudando o Salmo 139, presta atenção agora. Salmo 139, do versículo 1 ao 6, ele fala sobre a onisciência de Deus. Do verso 7 ao 12, ele fala sobre a onipresença de Deus. Do verso 13 ao 18 por ali, ele fala sobre a onipotência de Deus. E depois ele fala sobre a santidade de Deus. Quando você estuda o Salmo, para começar, a maioria dos teólogos dizem que foi Davi que escreveu. Quando você lê o Salmo, você é uma pessoa inteligente, Davi fez o Salmo lá. Quando Davi fez o Salmo, ele fez o Salmo porque ele estava vivendo uma situação. Uma situação. Então ele fala no Salmo assim, por exemplo, ele fala no Salmo assim, Senhor, Tu conheces todas as coisas, o Senhor sabe o pensamento meu. Antes que a palavra chegue na minha boca, Tu sabes. De longe entende, verdade. Então eu posso aplicar isso para a minha vida? Posso, maravilha, posso aplicar. Você aplica para a sua vida também. Ah, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor entreteceu eu no ventre da minha mãe. Posso aplicar? Posso. Posso aplicar. Mas agora quando você lê o Salmo 139, por exemplo, no Salmo 139, no Salmo 139, por exemplo, no Salmo 139, no verso 16, no Salmo 139, no verso 16, está escrito assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quer dizer, o meu corpo não tinha forma ainda. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Olha o que ele está falando, ele está dizendo para ele, irmão, ele está dizendo assim para ele, todos os dias que o Senhor tem para a minha vida, está escrito aí. Está escrito aí no teu livro. Todos os dias que o Senhor tem para mim, está escrito aí. Olha agora aqui, Davi foi um homem que andou na presença do Senhor. Davi foi um homem que andou na presença do Senhor. Aí quando você lê 1 Reis, no capítulo 1, atenção, olha como se aplica, aplicou para Davi. Quando você vê em 1 Reis, no capítulo 1, você lê assim, 1 Reis, capítulo 1. Primeiro Reis 1, verso 1. Está escrito assim, 1 Reis 1, verso 1. Está escrito assim. O rei Davi era já velho, de idade avançada. E por mais que o envolvessem com cobertas, não conseguia se aquecer. Então, pera um pouquinho. O rei Davi, não continua lendo não, que é outra história. O rei Davi já era velho e avançado de idade. Irmão, então um negócio está acontecendo na vida de Davi. Está acontecendo na vida dele. Ele está vivendo tudo que ele tem direito a viver. Está avançado de idade, velho. O que está acontecendo? Ele está querendo dizer assim, eu não estou aguentando mais, está chegando a minha hora. É isso que ele está querendo dizer. Estou velhão já.
Quando chega no capítulo 2, olha aí, capítulo 2 de 1 Samuel, verso 1, está escrito assim, capítulo 2 de 1 Samuel, verso 1, aproximando-se o dia da morte de Davi, seu filho, a morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, olha o que Davi vai falar, irmão, 1 Samuel, 1 Reis, tá? Desculpa, 1 Reis 2, tá? 1 Reis, falei Samuel, desculpa. 1 Reis 2. E a primeira leitura que eu fiz foi 1 Reis 1:1. 1 Reis 2:1 agora. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho. Olha o versículo 2, o que Davi fala? Olha o que Davi fala, ó. Eu vou pelo caminho de toda a terra. O que Davi está falando aí? No verso 2, uma linguagem diferente. O que Davi está falando no verso 2? Alguém fala para mim uma versão que dá para todo mundo entender melhor do que a minha. Peraí, só o 2, só o 2. O que está escrito? Não, volta de novo. Eu vou. Não, tem outra versão que fala de morte? Eu vou pelo caminho da morte. Qual que é a outra de mortais aí que falou aí? O que está escrito? Ó, eu vou pelo caminho de todos os mortais. O que Davi está falando? Ó, eu vou morrer. Então o Salmo 139, versículo 16, se cumpre na vida de Davi, sim ou não? Sim. Davi disse, o que o Senhor tem para mim, está aqui. Então, meu irmão, é verdade? É. Meu irmão, isso aqui eu consigo explicar, mas tem coisa que eu não consigo explicar, irmão. Será que Deus ordenou só aquela quantidade de anos para o Marcelo, para a Nilza, será? Para aquele menino que morreu com 5 anos, com 18, será? Outra coisa aqui, se eu pegar um versículo só e fazer uma doutrina, eu estou errado. Quando a gente tem uma situação que é difícil, as leis da hermenêutica, existem regras na hermenêutica. Primeira regra, a Bíblia explica a própria Bíblia. Segunda regra, você tem que ler a frase dentro de um texto e tentar interpretar ela ali do jeito que ela está ali. Tudo bem, tranquilo, de Davi deu certo aqui. Terceira, você tem que ver o texto anterior e o texto depois, o contexto. Ah, não conseguiu ainda? Você precisa pegar passagens paralelas que tratam do mesmo assunto. São regras da hermenêutica. Aí, por exemplo, você está aqui, eu vou lá, por exemplo, em Eclesiastes 9. Vou dar um exemplo agora, Eclesiastes 9. Aliás, vamos no Jó primeiro, Jó 14. Jó 14, vamos no Jó 14 primeiro, depois nós vamos no Eclesiastes. Eu vou terminar, mas aguenta mais um pouquinho aí. Jó 14. Jó 14. Jó 14. Então, olha bem o contexto para você entender. Ó. Você é uma pessoa inteligente. Ó. Olha, Jó 14. Olha o que Jó fala no verso 1. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de dificuldade. Jó 14. Ele não está falando de todo homem, do ser humano, tá ou não está, irmãos? Ele não está falando dele, está falando de todos os seres humanos. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de dificuldade. Ó, nasce como a flor e murcha. Como uma sombra passageira, não permanece. Ele não está falando dele, está falando dos homens todos. Sim ou não? Concorda comigo? Olha o verso 3. Sobre esse tal, abres os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Olha o 5. Os dias do homem estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. Puseste-lhe limites, além dos quais não passará. Só até isso, ó. Aqui está falando no verso 5, os dias do homem estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. Puseste-lhe limites, além dos quais não passará. Presta atenção no que ele está falando aqui, irmão. Você fala, mas então ele colocou limite. Ele está falando, ele não colocou limite na minha vida, nem na vida do Marcelo, nem na vida da Nilza, nem na vida da Inês. Não colocou limite, ele colocou limite na vida do homem. O homem vai viver, por exemplo, 90, 100 anos. 105 anos, colocou limite na vida do homem. Não é na minha vida que ele falou, não, você vai viver só 5 anos, só 10 anos. Não é isso que está dizendo o texto. Colocou limite na nossa vida, nós não conseguimos viver mais que 110 anos aí. Agora,
Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, tão grande. Se a gente está aqui na terra, pudesse viver tudo que tem direito, dependesse de Deus, exclusivamente de Deus, você acha que Deus não permitiria? Se a gente estivesse vivendo bem, tranquilo, e dependesse só dele, você acha que Deus permitiria ou não? O que você acha? Então, mas é que não depende só de Deus, irmãos. Depende, aí que está agora, o pecado entrou no mundo, depende de uma série de fatores. O maligno, o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno ainda. Quando tiver novos céus e nova terra, aí sim Cristo reinará, é diferente. Cristo reinará sobre os homens. É diferente, aí, Senhor, nós vamos morrer? Não, não vai morrer mais, porque não tem mais morte no reino literal de Cristo. Não tem. Mas aqui agora eu estou debaixo de um poder maligno, a morte não é de Deus, então a morte está trabalhando. E o pecado e as maldições, um punhado de coisa aí. Está trabalhando ainda, nós estamos vivendo nesse mundo conturbado. Agora, olha agora para você ver Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, verso 1. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração. Aqui está falando, resolvi no meu coração, para claramente entender tudo isso. Que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a tua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo do que se faz debaixo do céu, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração, na sua vida, depois se juntam aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo da terra. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada de todas as suas obras. Em todo tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que ama todos os dias da vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua recompensa nessa vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tá, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o que está aqui mais para baixo, no verso 12. Além do mais, verso 12 aí, irmãos, verso 12. Além do mais, o homem não conhece o quê? Não conhece o quê? Não conhece a hora da sua morte. Não conhece o tempo da sua morte. Além do mais, o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Tem Bíblia que fala assim, quando a desgraça chega de repente sobre eles, pode acontecer. Então o homem não sabe a hora que ele vai. Porque pode acontecer uma desgraça, uma calamidade sobre ele. A gente não sabe, irmão. Aí você fala assim, Deus sabe, mas não significa que Deus quis que aquilo acontecesse daquele jeito. Deus está permitindo, porque Deus poderia muito bem falar, você fala assim, não, é Deus que quer desse jeito. Se você falar para ele que é Deus que quer desse jeito, aí vira mais confusão ainda. Deus nunca quis que fosse do jeito que é, irmão. O pecado entrou com Adão e Eva, e do jeito que nós estamos vivendo no pecado, não é o que Deus quis. Se Deus quisesse que ficasse do jeito que está, então não precisava ir arrebatamento, não precisava ter novos céus, nova terra, fica do jeito que está então. Se Jesus veio para mudar a situação, veio para resgatar a gente da perdição, da maldição, da morte, do medo da morte, veio para nos dar vida eterna, porque era para a gente estar perdido também.
Então Jesus veio para mudar as coisas, para transformar as coisas. E nem a terra vai servir, vai mudar tudo a terra, mudar toda a estrutura. Então o negócio não está bom, o negócio está ruim. Existem outras passagens. Digo a você, a morte é um inimigo a ser vencido. Jesus venceu a morte. Quando a gente ressuscitar, significa que a gente vence a morte também. O que nós estamos vivendo hoje aqui é uma gotícula d'água perto de um oceano que Deus tem preparado para nós. Eu sei que tem mais coisa para falar, não vou falar porque já acho que foi o suficiente, 1 hora e pouco. Irmãos, por que fulano morreu, ciclano não morreu? Não tenho uma explicação que eu possa falar para você assim. É assim. Há coisas encobertas que pertencem ao Senhor. O nosso papel é ter fé no Senhor e confiar que Ele tem o melhor para todos nós. É entregar tudo na mão do Senhor. Porque eu li também no início do culto aqui. Quem sou eu para dizer que amanhã eu vou viajar, que amanhã eu vou fazer isso lá? Tiago 4, 17 em diante. Você que diz, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou negociar. Você que orgulho, que arrogância, está escrito lá. Você deve dizer, amanhã, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu vou. Meu irmão, que a nossa fé esteja no Senhor. Não nas coisas que podem ser feitas ou não. Porque senão a gente se decepciona. Se a gente ficar, não, é porque não deu certo. Se você ler a história de Paulo, Paulo sofreu, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi espancado, Paulo foi humilhado e Paulo foi decapitado. Se olhar a história de Pedro, Pedro sofreu, espancado, humilhado, Pedro foi martirizado. Quantos mártires morreram? E morreram glorificando e adorando o Senhor. Policarpo, perpétua felicidade. Várias pessoas lá entregavam-se para morrer pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa vida não pode estar baseada só nessa terra. Miserável homem que nós somos, se pensarmos só em Cristo, faça as coisas nessa terra só. Está escrito 1 Coríntios 15, 19. O que está querendo dizer? Nosso pensamento tem que ser maior. Há um Deus grande no comando, no controle. Eu creio nesse Deus. Algumas coisas não entendo, estão encobertas. Senhor, perdoa, às vezes eu vou chorar, vou questionar algumas coisas, vou gritar. Não vou entender por que aconteceu uma coisa com um, por que o outro não aconteceu. Igual eu vi lá, quando a esposa do pastor da César, ela estava ruim, depois ela melhorou, começou a melhorar. Já tinha morrido a pastora Ineida. A pastora Ineida tinha morrido já. Aí alguém colocou assim, quando o pastor colocou que a mulher dele estava melhorando, alguém colocou assim, Deus tem sido bom para vocês. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas então, realmente, eu estou entendendo. Eu falei assim, mas então Deus foi bom para ele, não foi bom para o Marcelino? Você entende o que eu estou querendo dizer? Você consegue entender? Mas peraí, então Deus foi bom para ele, não foi bom para o Marcelino? Porque morreu do Marcelino, mas a do outro não morreu. Aí a do outro morreu depois também, mas está vendo? Então peraí, então Deus foi bom com ele, porque a mulher dele está melhorando. E agora que ela morreu, então, aí Deus não foi bom. Aí fica difícil, irmãos, fica difícil. A gente tem que falar assim, Senhor, pertence ao Senhor. Eu estou lamentando aqui, estou triste, aborrecido, chateado, que eu não estou entendendo. Mas toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Minha vida está nas Tuas mãos, eu tenho fé no Senhor. Eu sei que o Senhor faz o melhor, permite o melhor para nós. Algumas coisas nós não entendemos, mas são mistérios do Senhor. Perdoa eu na minha fraqueza, mas eu Te amo, Te adoro, Te exalto. Amém? Glória a Deus, irmãos? Vamos ficar em pé, que o Espírito Santo possa falar melhor ainda em cada coração. Repito, não tenho todas as respostas, como não dei respostas absolutas. Não tive essa intenção, não tenho, e não tenho resposta absoluta. Sinto muito por todos que morreram. Meu coração arde, chora, mas eu tenho que continuar confiando no Senhor. Um dia, Paulo escreveu aos Coríntios 5, hoje conhecemos em parte, mas naquele dia saberemos de todas as coisas. Hoje conhecemos em parte, mas quando estiver com Ele, saberemos claramente todas as coisas. Senhor, entregamos nas Tuas mãos, bendito seja o Teu nome, toda honra e glória a Ti. Ajuda nós a seguirmos em frente, a confiarmos em Ti. Ajuda a Fernanda, o Mateus, o Joãozinho. Ajuda o pastor Marcelino, o pastor César. Ajuda outros irmãos que perderam pessoas queridas. Pastor César ali, sua família ali, Senhor, enlutada, que amava a Nilza.
as filhas, os filhos, Senhor, só o Senhor para dar graça ali. Só o Senhor para dar graça. Graça para o pastor Marcelino, graça para as filhas, só o Senhor para dar graça. Graça para Fernando, para o Mateus, para o Joãozinho, para todos nós aqui, ó, perdemos familiares, para Sandra, perdeu a mãe, para vários irmãos aqui, Senhor, a Elaine, Senhor, todos nós aqui, entregamos tudo nas Tuas mãos, nossas ansiedades, nossas inquietações, nossas dúvidas, nossas inseguranças, nossas incertezas, nossos questionamentos, porque sabemos que tem coisas que a gente nunca vai entender, nunca vamos ter explicação, nunca vamos saber também, pertencem ao Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Então a Ti toda a honra e toda a glória. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. E uma ótima semana para os irmãos, para todos, que Deus abençoe. O Espírito Santo possa iluminar nossos corações. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão de longe, paz do Senhor. Os irmãos me desculpem o horário, eu falei que ia atrasar um pouquinho mesmo, perdoa, tá? Deus abençoe.